Daniel, fala aí de novo aí, eu acho que agora vai ficar melhor, hein? Boa tarde, senhores. Vamos começar a nossa 493ª reunião de diretoria. Acho que era bom baixar bem o telefone da TV. Verdade. Vamos lá. Nesse dia 23 de fevereiro de 2021, saudando, dando boa tarde inicialmente ao presidente José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador da ouvidoria, que se encontra à distância, o senhor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transporte e rodovias, também à distância, ao senhor Wilber Norioara, diretor regulador de energia e saneamento, e a senhora Vaniele Mendes Fiore de Castro, advogada-geral reguladora presente, e o doutor Norio também à distância. A senhorita Mariana, chefe de gabinete, presente nessa sala, e ao Haroldo, nosso diretor de administração sistêmica, à distância também, e também à distância a senhora Débora, assistindo pelas com. Através dela, saúdo a todos os servidores da AGEP que, porventura, estejam participando. Abro a palavra para que os demais diretores e presentes possam saudar-se mutuamente e, a partir daí, começaremos nossa reunião. Boa tarde, senhor Luiz Alberto Nespolo, nosso presidente regulador da agência, diretor Wilber Norioara, diretor Haroldo de Luna Cavalcante, nossa advogada-geral reguladora, doutora Vaniele Fiore, nossa chefe de gabinete Mariana, cumprimentar também a nossa assessoria de comunicação e de tecnologia de informação que estão conosco, senhoras e senhores que estão participando da reunião e também os que virão assistir essa reunião gravada. Desejo um bom dia de trabalho. Não vi o diretor Paulo, não sei se ele está por aí na sala, se estiver, eu cumprimento. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutora Vaniele. Boa tarde, Mariana. Diretor Haroldo, diretor José Rodrigues, diretor Paulo Henrique e a todos que nos assistem a essa sessão e que tenhamos uma excelente sessão. Estão me ouvindo aí? Sim, Norio. Oi, sim, a gente estava ouvindo. Já dar uma boa tarde também para todos e que seja uma excelente sessão. Bom dia, presidente Luiz Nespolo. Bom dia, boa tarde, desculpa. Doutor Norio O'Hara, nosso diretor de energia, doutor José Rodrigues, que está fora de repouso, que Deus em breve restabeleça a saúde, que você esteja aqui junto conosco. Melhoras para você aí, meu diretor. Doutor Paulo Henrique, doutora Vaniele, advogado-geral, Mariana, chefe de gabinete, o Tiago, que está aí no suporte, aí, nosso competente estagiário aí da tecnologia. Uma ótima reunião para todos nós. Boa tarde, presidente regulador. Boa tarde, diretor Paulo, diretor Norio, diretor Haroldo, diretor José Rodrigues. Melhoras para o senhor.
a Débora, a doutora Vaniele. Tenhamos uma excelente reunião. Diretor Paulo, os demais já se saudaram mutuamente, assim que puder. Aguardamos sua saudação, daí já testamos seu som e começaremos nossa reunião. Boa tarde a todos, presidente, senhor Luiz Alberto Nespolo. Gostaria de cumprimentar o Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, nosso diretor de ouvidoria, cumprimentar o nosso diretor de energia e saneamento, o Wilber Nori O'Hara, cumprimentar a nossa chefe de gabinete, também a advogada-geral reguladora, a Vaniele Fior, cumprimentar nosso diretor de administração sistêmica e a todos que participam dessa reunião. Que tenhamos uma sessão profícua. Todos se saudando, partimos então para solicitar e invocar a presença de Deus e partimos diretamente ao primeiro ponto da nossa 49ª reunião de diretoria executiva, sendo que o primeiro item de pauta trata-se do processo número 41.802/2021 da interessado Sinfra. A pauta foi solicitada pelo diretor regulador de energia e saneamento, ao qual eu passo a palavra. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar meu voto vista, presidente, com relação ao processo número 41.802 de 2021, que tem como interessado a Sinfra. Assunto: voto vista referente ao termo de referência 001 de 2021, Sinfra. A diretoria executiva colegiada. Trata-se de procedimento administrativo iniciado na Sinfra, visando o cumprimento do primeiro termo aditivo ao termo de ajustamento de conduta TAC de 2007, bem como a manutenção da prestação de serviços de transportes intermunicipal de passageiros no estado do Mato Grosso. Em 1/2/2021, os autos foram encaminhados a essa agência por meio do ofício número 010 de 2021, Sinfra, para manifestação quanto ao termo de referência número 001/2021, Sinfra, e seus anexos, no prazo de 7 dias úteis. Cumpre inicialmente ressaltar que, de acordo com o parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar 429 de 2011, a natureza da autarquia especial conferida à AGER é caracterizada por independência administrativa, autonomia financeira, estrutura funcional própria, ausência de subordinação hierárquica nas decisões regulatórias e mandato fixo dos seus diretores reguladores. Portanto, de maneira equilibrada, conclui-se que há rito próprio para apreciação dos processos administrativos regulatórios submetidos à sua análise, o que está regulamentado de acordo com a Resolução Normativa 001 de 2012. Nesse sentido, o artigo 3º da Resolução Normativa 001 de 2012 estabelece que, artigo 3º, concluídas todas as diligências e a instrução, serão os processos regulatórios encaminhados ao diretor regulador setorial correspondente ao objeto do feito, o qual, após ouvida a Advocacia Geral Reguladora, terá o prazo de 30 dias para requerer a respectiva inclusão em pauta de deliberação da diretoria executiva colegiada, salvo novas diligências que repute indispensáveis à apreciação do pleito. A agência não possui o sistema de protocolo eletrônico para a movimentação de processos, a exemplo do que existe no Judiciário do Mato Grosso, PJMT. E, de acordo com a referida resolução normativa, no artigo 1º em verbis, artigo 1º, os processos submetidos à AGER serão protocolados no protocolo geral, onde serão registrados e numerados, seguindo a ordem em que houverem sido apresentados, com a expressa indicação com a sua classificação em processo administrativo regulatório ou processo administrativo comum.
Oportuno esclarecer neste momento, a título de informação, que, conforme relato do diretor regulador de transportes e rodovias, a AGER provocou uma reunião com a Cinfra, poder concedente, que fora realizada em 20 de 1 de 2021, às 15 horas, com a participação do senhor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, do presidente da AGER, do presidente da AGER, senhor Luiz Alberto Nespolo, da coordenadora de transporte rodoviária, senhora Tânia Maria Porto de Moraes, representantes da Cinfra, com a presença do ilustre secretário adjunto, senhor Hugo Walterson Lima de Santos, e a superintendente, senhora Laura Catarini Duet de Abreu, justamente para entender as diretrizes que seriam adotadas em relação aos contratos emergenciais vincendos, em especial quanto ao novo chamamento da contratação ou não. Ressalta-se que, somente a partir de tal reunião, os processos de número 15362 de 2021 e o 41802 de 2021, relativo aos contratos emergenciais, foram encaminhados via e-mail/ofício para manifestação desta AGER. Todavia, os processos físicos foram recebidos em 3 de 2 de 2021. Desta feita, tendo em vista a importância da matéria, a Diretoria Reguladora de Transportes e Rodovia, dentro das suas limitações estruturais, legais, regimentais e de pessoal, deu celeridade na análise do pleito. Entretanto, apesar da celeridade supramencionada, sem mesmo que houvesse o regular trâmite processual administrativo, no dia 12 de 2 de 2021, a senhora Laura Catarini Duet de Abreu optou por exigir uma posição dos processos, bem como a sua devolução imediata com menções do tipo: A, pois acredito que houve a devida manifestação, tendo em consideração o histórico de trâmites do processo. E no dia 15 de 2 de 2021, ela diz ainda: outro sim, o retardo processual, bem como a não devolução dos autos ao órgão de origem, além de impactar no processo de dispensa do STCRIP, poderá ser objeto de recomendação pela PGE de apuração de responsabilidade, ciente em que pese o extrapolamento do prazo para análise da apreciação em diretoria. Neste norte, o ato praticado pela servidora, que provavelmente estava ansiosa em resolver a questão, vem em contramão aos fundamentos supramencionados, pois vale destacar mais uma vez que a AGER é caracterizada por independência administrativa, autonomia financeira, estrutura funcional própria, ausência de subordinação hierárquica nas decisões regulatórias e no mandato fixo de seus diretores regulares. Ademais, as agências regulatórias são instituições que devem ser autônomas em relação aos seus governos e aos mercados, em função dos interesses públicos que devem ser preservados, garantindo o status dos órgãos de Estado. Essa autonomia deve, necessariamente, estar associada à capacidade de decisão. Para tanto, a autonomia está relacionada a um conjunto de independências específicas envolvidas, ou seja, a financeira, a estrutural e a funcional. Todavia, independentemente do ato praticado, quanto ao mérito processual, ressalta-se que no dia 3 de fevereiro de 2021, os autos foram encaminhados à DRTR, folhas 98. Instada a manifestar, a Coordenadoria Reguladora de Transportes Rodoviários, CRTR, prestou informação técnica de número 037 de 2021, folhas 100/101, os quais transcrevo em verbos. Em atenção ao despacho feito pela Diretoria Reguladora de Transportes e Rodovias, DRTR, página 97, a esta coordenadoria, segue algumas considerações em relação ao termo de referência número 001 de 2021 da Cinfra. 1. Colocar nos anexos a resolução número 02 de 2013, que,
dispõe sobre os documentos necessários para a emissão e renovação do certificado cadastral para as concessionárias, permissionárias, fretamentos e demais operadores do sistema de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado do Mato Grosso, STCRIP, e dá outras providências. 2. Atualização das cidades consideradas como polo nos mercados, tanto no termo de referência / projeto básico, no quadro que trata da divisão dos mercados STCRIP. Os municípios polos são considerados os do edital da concorrência pública número 01 de 2012. 3. Colocar nos itens 2.5.1, lote 1, categoria básica, e 2.5.2, lote 2, categoria diferenciada, do termo de referência, que os veículos utilizados nas linhas interestaduais devem ser cadastrados na frota da empresa, conforme características estabelecidas da Resolução 003 de 2019, anexo 4. 4. Colocar no tópico 5 do termo de referência a obrigatoriedade das empresas apresentarem o monitoramento da frota, GPS, e gestão operacional de seus veículos. Com relação ao projeto básico, sugerimos acréscimos de algumas ligações que não estão relacionadas no mesmo, para atendimento das necessidades dos usuários das regiões referente aos mercados. São elas: 1. Ligação entre Rosário Oeste e Distrito de Nossa Senhora da Esperança, Mercado 1. 2. Ligação entre Sorriso e Distrito de Santiago, Paranatinga, Mercado 2 e 8. 3. Ligação entre Rondolândia e Juína, Mercado 6. 4. Ligação entre Barra do Garças e Ribeirãozinho, Mercado 3. 5. Ligação de Barra do Garças a Araguainha, Mercado 3. É o que temos a informar. Dessa forma, considerando o regimento interno desta agência, o diretor regulador solicitou a manifestação jurídica, por meio de parecer, acerca do termo de referência número 001-2021, CINFRA, e seus anexos, sendo sugerido pela Advocacia Geral Reguladora, parecer número 022/2021 AGR, em 5/2/2021. Abre aspas. Primeiramente, é importante definir a extensão deste parecer jurídico. Considerando que é competência da PGE a função de consultoria e assessoramento jurídico do poder concedente, artigo 2º, inciso 3º da Lei Complementar 111/2002 e artigo 132 da Constituição Federal, e que o procedimento de chamamento público será realizado pela CINFRA, não cabe a esta AGR realizar a análise da legalidade da dispensa de licitação ou dos procedimentos legais e formais do chamamento público. No entanto, cabe a este setor, nos termos do artigo 11, inciso 3º do Regimento Interno da AGER, estudar, orientar, analisar e registrar manifestações e informações sobre os assuntos jurídicos de interesse da AGER que forem submetidos à sua apreciação. Assim sendo, após a análise dos aspectos jurídicos referentes à regulação, registra-se que o termo de referência apresentado é similar aos anteriores que também visavam o chamamento público emergencial do STCRIP. Nos aspectos formais e jurídicos referentes à regulação, não há outras recomendações além das expostas pela CRTR, as folhas 100 e 101, as quais esta AGR ratifica, mormente, no tocante à inclusão da Resolução número 002/2003 nos anexos do edital, uma vez que a emissão do certificado de registro cadastral é essencial para o início da operação das empresas vencedoras. Outra correção necessária é no anexo 3, minuta de contrato emergencial, cláusula 2ª das definições, no item 2.1.5, folha 60/verso, em que consta o nome da AGER como Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Mato Grosso,
recomendo a alteração para o nome atual da autarquia, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados. Não havendo mais questões jurídicas relacionadas à regulação, opino pela manifestação favorável ao termo de referência apresentado, com as recomendações acima postas. É o parecer, fecha as aspas. Assim sendo, o processo foi encaminhado à presidência da AGER no dia 5/2/2021 e devidamente pautado pelo diretor regulador de transportes e rodovias, reunião deliberativa da diretoria executiva da AGER, que fora realizada no dia 16/2/2021, entretanto, sem que o mesmo manifestasse o seu voto ou encaminhamento acerca do tema, solicitei vistas do processo nos termos da resolução 001 de 2012. Nesse sentido, além de ratificar as posições exaradas na informação técnica número 037/2021 e no parecer 022/2021 da AGR, em especial a contida no volume 13 do processo 5154 de 2019, que versa sobre a matéria com o mesmo objeto, em cumprimento ao parecer número 3.740 da PGE de 2019, folhas 3.115 a 3.123, que recomenda a prévia manifestação da agência nos termos do artigo 19 da Lei Complementar 432/2011, voto por sugerir e recomendar a CINFRA. Letra A. Que seja inserido tanto no edital quanto no contrato previsão de outorga, bem como haja a destinação de um percentual da mesma à AGER, conforme aditivo do TAC. A título de sugestão, seja acrescentada a seguinte redação ao edital e à minuta de contrato. Abre aspas. Os pagamentos referentes ao valor da outorga fixa deverão ser feitos em 3 parcelas, reajustado pelo IPCA. A primeira delas, a ser paga no ato da assinatura do contrato, correspondente ao montante de 40% do seu valor total, sendo que 95% da parcela deverá ser mediante depósito da conta bancária específica indicada pela CINFRA e os 5% restantes em conta bancária indicada pela AGER. A segunda parcela, em valor correspondente a 30% do valor da outorga, deverá ser quitada até o 30º dia seguinte a contar da expedição da ordem de serviço, destinando 95% da parcela à CINFRA e os 5% restante à AGER. A terceira, também no montante de 30% do valor total, até 60 dias após a expedição da ordem de serviço, destinando 95% da parcela à CINFRA e os 5% restante à AGER MT, fecha aspas. Letra B. Em que se pese já existir cláusulas penalizadoras por descumprimento de obrigações, seja incluído no edital e no contrato uma cláusula com previsão expressa de penalidade em caso de abandono dos MITs e lotes antes do advento do término contratual. Letra C. Inclusão do valor nos contratos emergenciais conforme contratos anteriores. Letra E. Em razão do vencimento próximo de alguns contratos emergenciais, sejam inclusos todos os lotes dos mercados que não possuem concessão por meio de procedimento licitatório regular, entre parênteses, definitivo. Posto isto, de acordo com as recomendações expostas, de acordo com as recomendações expostas neste voto vista, somadas às recomendações expostas na informação técnica número 037 de 2021 e no parecer 022 de 2021 da AGR, voto por aprovar o termo de referência 001/2021 da CINFRA e seus anexos da contratação emergencial do STCRIP-MT. Após manifestação, retorno os autos ao colegiado para apreciação.
Obrigado pela leitura, doutor Noril. Passo a palavra ao doutor José Rodrigues. Vamos em ordem alfabética, conforme nosso conceito e rotina, a partir das nossas reuniões híbridas. Doutor José, uma palavra. Senhor presidente, está dando eco aí. Eu ouvi atentamente o voto do competente dirigente, diretor regulador de energia e saneamento, doutor Wilber Norio O'Hara, referente ao processo que trata o chamamento emergencial da STCRIP, solicitada a manifestação da Agência de Regulação pela Secretaria de Infraestrutura, nos autos 41.802/2021, estando de acordo com os termos do voto vistas apresentado pelo diretor, acompanho na íntegra o voto apresentado. Obrigado pelo seu voto. Abrimos a palavra agora ao diretor Paulo para que manifeste o seu voto. Boa tarde, senhores diretores, senhor presidente. Como bem pontuou o diretor regulador de energia, na reunião deliberativa anterior, não tive a oportunidade de proferir meu voto, porque o referido processo, ele foi pedido vistas, e simplesmente eu ia fazer um voto ratificando as posições exaradas na informação técnica 037 da CRTR e também no parecer jurídico número 022 de 2021. Todavia, em função do voto vista apresentado pelo nobre par, eu ratifico também as posições expostas que podem contribuir naturalmente com esse novo chamamento emergencial, né? Em que pese, desde 2019, a AGER ter mantido sua posição com relação ao outorga, existe um parecer jurídico da PGE no sentido que existe essa possibilidade de dispensa, então fica a discricionariedade do poder concedente em estar acatando ou não a nossa recomendação, né? Dados demonstram que, com a pandemia, o volume, o fluxo de passageiros, ele representa hoje de 30% a 40% do que efetivamente era anterior ao período da pandemia, em função do coronavírus. Todavia, eu, do ponto de vista técnico, entendo que, se numa contratação definitiva existe a previsão de outorga, por que não na emergencial? Então, esse é talvez um acréscimo importante. Outra importante observação que o nobre colega colocou em relação ao valor dos contratos. Nas contratações emergenciais, havia o valor estimado dos contratos, como é de praxe de qualquer concessão. E foi observado aí que nesse processo não consta esse valor. Por outro lado, uma importante preocupação da CRTR é com relação à questão dos polos, a questão também do atendimento, e a gente tem sofrido na parte regulatória, porque algumas empresas, como foi o caso da Aires, né, e não existia a possibilidade de reequilíbrio daquele contrato, pelo menos essa foi a decisão da AGER naquele momento, acabou abandonando algumas linhas. Temos outras reclamações registradas na ouvidoria com relação ao abandono de linhas, e então, naturalmente, seria importante prever alguma cláusula nesse sentido. Um outro ponto importante que a gente tem visto são fatos extraordinários que em contratos
de tão curto prazo, infelizmente, não existe uma cláusula de reajustamento, por exemplo, das tarifas. Todos têm observado aí pela mídia nacional e local que o preço do petróleo vem disparando. Então, tivemos 4 aumentos consecutivos. Tem uma cláusula nos contratos emergenciais que prevê o reajustamento dessas tarifas em caso de força maior ou fato do príncipe, né? Então, eventualmente seria, apesar de já ter, ressaltar essas questões que são importantes, porque a GEG tem que preservar, mesmo que sejam contratos precários, a questão do equilíbrio econômico-financeiro dessas concessões. Mas é algo que é difícil, então pouco espaço de tempo, né? Por outro lado, se vê que já houveram vencedores da licitação definitiva. Então, acho que é outro ponto que o doutor Noril também colocou, que é importante. Se não houver obstáculo de chamamento, tanto é que a gente encaminhou um ofício à CINFRA solicitando esse posicionamento, que se não existir esse obstáculo jurídico, poderia haver a possibilidade de chamamento de assinatura desses contratos definitivos. E essa é algo que esse colegiado já provocou a secretaria para que a gente tivesse essa posição. Então, enquanto às recomendações, eu voto, então, de acordo com o diretor Noril. Eu queria só ressaltar que a GEG não está subordinada, né, e como muito bem colocou o nosso diretor aí, a CINFRA, né, apesar de tanto a GEG quanto a CINFRA representarem instituições do Estado, né, a gente não pode ficar vinculado a decisões de governo. Necessariamente a agência ela tem que prezar pela sua autonomia, inclusive observando os limites legais e regimentais, inclusive com relação ao protocolo e prazo, que foi muito bem exposto aí, conforme os normativos que nós temos atualmente na agência e que todo mundo aqui pode ajudar a melhorá-los se não estiverem adequados. Agora, reputar eventuais justificativas de ações ou mesmo inércia à agência de regulação, isso é muito ruim para a relação que a gente vem buscando construir com o poder concedente. Então, para que não fique dúvida nenhuma, foi muito bem posta nesse voto vista as questões de prazo e regimentais que a gente tem que seguir, como recomendado, inclusive, nesse processo lá de 2019, comparecer também da própria Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, onde fala que a GER precisa ser ouvida nesses processos de dispensa, de licitação, e a GER é ouvida quando existe deliberação desse colegiado, presidente. Então, faço questão de registrar esse fato, dizer que a gente tem a tranquilidade de estar tomando a decisão dentro do ritmo e das limitações impostas legalmente e dentro da autonomia que a gente tem. Obrigado. Obrigado pelo seu voto, diretor Paulo. Essa presidência, ela estudou adequadamente tanto o parecer do Ministério Público, como também a manifestação dos relatórios e voto vista, e também acompanha o voto do relator de voto vistas, do diretor Noril. E com isso peço para a chefe de gabinete fazer a leitura dessa parte e pediria atenção a todos no texto em tela para que possamos aprovar o texto e seguir para o ponto número 2 da pauta. Item 1. Processo de número 41.802 de 2021, CINFRA. Pauta solicitada pelo diretor regulador de energia e saneamento. A diretoria executiva, por unanimidade, acompanha o voto vista do diretor regulador de energia e saneamento, que vota por 1. Ratificar as posições exaradas na informação técnica número 037 de 2021 e no parecer de número 022 de 2021, AGR,
em especial a contida no volume 13 do processo de número 5154 de 2019, que versa sobre a matéria com o mesmo objeto, em cumprimento ao parecer de número 3.740 SGAC PGE 2019, folhas 3.115 a 3.123, que recomenda a prévia manifestação da agência nos termos do artigo 19 da Lei Complementar de número 432 de 2011. 2. Recomendar à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, SINFRA, 2.1, que seja inserido tanto no edital quanto no contrato deverão ser feitos em 3 parcelas, reajustadas pelo IPCA. A primeira delas... Mariana, só uma questão de ordem, eu não estou conseguindo visualizar. Paulo, tem que selecionar o nome da presidência e apresentação, clicar em cima e fixar na parte de presença, tá? Pegar a segunda presidência que tem sua apresentação. Você clicar em cima e fixar, Tá, aparecendo na sua tela. Tá? Então, você está apresentando para todos. Né, as pessoas. Conseguiu localizar, diretor? Sim, mas mesmo assim não está. Agora sim. Oi, desculpa, eu não estava te ouvindo. Conseguiu verificar o compartilhamento da tela? Agora sim. Ok. Mas não estava. Posso continuar do item 2.1? Sim. Que seja inserido tanto no edital quanto no contrato previsão de outorga, bem como que haja destinação de um percentual da mesma à GRMT, conforme aditivo do TAC. A título de sugestão, seja acrescentada a seguinte redação ao edital e à minuta de contrato. Os pagamentos referentes ao valor de outorga fixa deverão ser feitos em 3 parcelas reajustadas pelo IPCA. A primeira delas a ser paga no ato da assinatura do contrato, correspondente ao montante de 40% do valor total, sendo que 95% da parcela deverá ser mediante depósito em conta bancária específica indicada pela SINFRA-MT e os 5% restantes em conta bancária indicada pela GRMT. A segunda parcela, em valor correspondente a 30% do valor da outorga, deverá ser quitada ao 30º dia seguinte a contar da expedição da ordem de serviço, destinando 95% da parcela SINFRA-MT e os 5% restantes à GRMT. E a terceira, também no valor de 30% do valor total, até 60 dias após a expedição da ordem de serviço, destinando 95% da parcela à SINFRA-MT e os 5% restantes à GRMT. Item 2, decisão 2.2. Em que se pese já existir cláusulas penalizadoras por descumprimento de obrigações, seja incluído no edital e contrato uma cláusula com previsão expressa de penalidade em caso de abandono dos MITs e lotes antes do advento do término contratual. 2.3. Inclusão do valor nos contratos emergenciais conforme contratos anteriores. 2.4 e, em razão do vencimento próximo de alguns contratos emergenciais, sejam inclusos todos os lotes dos mercados que não possuem concessão por meio do procedimento licitatório regular, definitivo. Por fim, 3. Aprovar o termo de referência número 001 de 2021, SUT, SALOC, SINFRA e seus anexos da contratação emergencial do STCRIP. Começando em ordem alfabética, peço... Presidente, só uma questão de ordem. Agora pela nossa chefe de gabinete. Oi, diretor. Minha dúvida é com relação ao item 3. Aprovar o termo de referência e os anexos, conforme ele está, porque pelo meu voto, eu voto por aprovar ele com as recomendações acima descritas, né? Esse que foi, eu acho que, o voto do diretor.
Então, no item 3, fica aprovar o termo de referência número 001 de 2021, SUT, SALOC, SINFRA e seus anexos da contratação emergencial do STCRIP-MT, com as recomendações descritas acima. Com as recomendações descritas nessa decisão, né? Acho que fica melhor. Na decisão, porque tem algumas outras recomendações que não estão aí. Na decisão... Pela ordem, Mariana. Com as recomendações dispostas na informação técnica número 037/21. Isso. Então, aprovar o termo de referência número 001 de 2021, SUT, SALOC, SINFRA e seus anexos da contratação emergencial do STCRIP-MT, com as recomendações dispostas na informação técnica número 037 de 2021, colocação /CRTR. Pela ordem, Mariana. Não é com, é somadas as recomendações. Isso. Tomadas as recomendações dispostas na informação técnica número 37 de 2021 CRTR e no parecer de número 022 de 2021 AGR. Eu acho que aí tem as recomendações que estão aí, mais as recomendações da formação técnica. Então, eu acho que seria com as recomendações acima, somadas as recomendações. Seria isso, doutor Murilo? Isso, seria além das minhas recomendações, as recomendações das informações técnicas e do parecer da AGR. Somadas as recomendações. Então, ficou com as recomendações acima expostas, somadas às recomendações dispostas na informação técnica 37 de 2021 CRTR e no parecer 22 de 2021 AGR. Doutor Murilo, o senhor está com a fala, concorda com o novo texto? Concordo com o texto escrito, presidente. Perfeito. Não gostaria. Seguindo, doutor José, sua manifestação para a concordância ou não? Estou de acordo com o texto, presidente. Doutor Paulo. Diretor Paulo. De acordo, presidente. Ok, essa presidência também está de acordo e passamos então ao segundo item de pauta. O segundo item de pauta trata-se do processo número 15632 de 2021 SINFRA. O assunto é transporte rodoviário, contratação emergencial e a pauta foi solicitada pelo diretor regulador ouvidor, ao qual passo a palavra. Senhor presidente, eu solicito dispensa de leitura do relatório. Submeto aos pares. Doutor José, quando quiser, fique à vontade. Senhor presidente, eu pedi dispensa de leitura de relatório para submeter aos nobres pares diretores para que não seja necessária a leitura do relatório do processo. Tendo em vista a situação de saúde do diretor ouvidor, ele solicita também, uma vez que já tem todos têm conhecimento do seu relatório, a dispensa da leitura do relatório, ao qual submeto ao doutor Noril. Qual a sua posição? Concorda com a dispensa? Presidente, de acordo com ao estado de saúde do diretor José Rodrigues, eu concordo com a dispensa. Obrigado. Diretor Paulo.
De acordo, presidente, com a dispensa. Obrigado. Se a presidência também está de acordo, o diretor, doutor José, a Mariana vai colocar o seu voto e assim que julgar pronto, daí aguardamos a sua manifestação para a leitura do voto. Senhor presidente, considerando meu estado de saúde, eu queria pedir a ajuda da Mariana para ela poder ler o meu voto, por gentileza, da página 5 em diante do arquivo que está em tela. Voto vista. O processo teve origem na comunicação interna CI número 02/2021, GAB, SALOC Sinfra, de 12/1/2021, emitida pelo secretário adjunto de Logística e Concessões, Hugo Aderson Lima dos Santos, SALOC Sinfra, cujo assunto é uma consulta sobre o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, STCRIP, dispensa de licitação, aditivo de prazo e dispensa ou pagamento de outorga. No documento, o secretário adjunto supramencionado informa que trata-se de um processo de dispensa de licitação da STCRIP, atendendo a um termo de ajustamento de conduta, TAC, uma vez que não se encontra concluída a concorrência pública de número 9 de 2019. Segundo o secretário, a Sinfra realizou a primeira dispensa de licitação sem a cobrança de outorga, não sendo preenchidos todos os mercados. Assim, foi realizada uma segunda dispensa de licitação, bem como houve uma autorização de prorrogação contratual por mais 6 meses, tendo sido finalizadas. Segundo afirma o secretário adjunto, o TAC autoriza a realização das contratações emergenciais até a conclusão do processo licitatório principal do STCRIP, nos 8 mercados, porém com a cobrança de outorga. No entendimento do secretário da Sinfra, a cobrança de outorga resta prejudicada em um chamamento emergencial em razão da pandemia do Covid-19, tendo inclusive o Ministério Público se manifestado sobre o tema através do ofício de número 017/2020, 6 APJ, SIMP, 0000164002 de 2019. Segundo afirma a Sinfra, os contratos emergenciais iniciarão os vencimentos a partir da data de 1/3 de 2021 até 15/6 de 2021. A Sinfra ainda informa que, por decisão do Tribunal de Justiça, a licitação definitiva ainda não foi concluída. Porém, de acordo com a comissão de licitação, alguns contratos poderão ser adjudicados e homologados a partir de março de 2021. Em 5 lotes, sendo eles Mercado 1, lote 2, Mercado 2, lote 1, Mercado 4, lote 2, Mercado 5, lote 2 e Mercado 6, lote 1. De acordo com o projeto básico, após se sangrarem vencedoras as empresas, possuem um prazo de até 7 meses após a assinatura dos contratos para iniciarem as operações. Diante do exposto, o secretário adjunto supramencionado solicitou manifestação jurídica sobre 1. Necessidade de um novo chamamento emergencial, possibilidade de prorrogação dos contratos emergenciais vigentes. 2. Considerando a pandemia de Covid-19, é possível a dispensa da outorga ou a equalização da cobrança? Encontra-se aí o fato pelo qual solicitei vistas antes de proferir meu voto, buscando melhor entendimento. Em razão da manifestação da PGE, a Superintendente de Transporte Intermunicipal, SUT, da Sinfra, encaminhou e-mail para o presidente da GRMT para manifestação técnica quanto à execução contratual na qualidade de fiscal dos contratos, com fim de instituir o processo para retorno à PGE. Existem problemas sérios na execução dos contratos apontados pela Coordenadora Reguladora de Transportes, bem como pela Coordenadora Reguladora de Ouvidoria, se não vejamos. Nas folhas 22 a 26, encontra-se manifestações da Coordenadora Reguladora de Transportes Rodoviários, na qual a mesma informa algumas situações relevantes, tais como: M. As empresas tiveram dificuldades para iniciar as operações. N. As empresas enfrentaram dificuldades econômicas em razão da pandemia do Covid-19. O. No período, foi decretado estado de calamidade pública que perdurou até outubro de 2020. P. Empresa com frota de categoria diferenciada concorreu e venceu para executar serviços da básica e vice-versa. Q. Atrasos na emissão de ordem de serviços. R. Dificuldades burocráticas cartoriais. S. Dificuldades da empresa em regularizar a situação cadastral junto à GRMT, vistoria e seguros. T. Extrapolação de prazos por parte das empresas.
Empresas deixaram de atender municípios, alegando que, em razão da pandemia do Covid-19, tiveram dificuldades financeiras. V. Ligações alimentadoras não foram totalmente atendidas, deixando parte dos mercados desassistidos. W. A GRMT não autorizou nenhuma paralisação total de serviços. X. Especificadamente, a empresa Clauturno e Turismo obteve ordem de serviço, porém paralisou a prestação de serviços desde 12 de 1 de 2021. As informações de ouvidoria foram anexadas às folhas 28 a 36, onde apontam algumas situações de não conformidade, tais como 547 reclamações e denúncias. F. Reclamações mais apontadas foram descumprimento de horários de viagens, desrespeito aos usuários e má conservação dos veículos. G. Denúncias mais apontadas foram transporte clandestino, irregular, descumprimento da RN 2 de 2020 e guichê de passagens. H. Consta no processo a situação particularizada por empresa. Diante do exposto, voto para que a manifestação da GRMT seja por recomendar ao poder concedente para que realize novo chamamento emergencial do STCRIP, devendo a. ser inserido tanto no edital quanto no contrato previsão de outorga, bem como que haja destinação de um percentual da mesma à GRMT, conforme aditivo do TAC. A título de sugestão, seja acrescentada a seguinte redação ao edital e à minuta de contrato. Os pagamentos referentes ao valor da outorga fixa deverão ser feitos em 3 parcelas reajustadas pelo IPCA. A primeira delas a ser paga no ato da assinatura do contrato, correspondendo ao montante de 40% do valor total, sendo 95% da parcela deverá ser mediante depósito em conta bancária específica indicada pela Simpra-MT e os 5% restantes em conta bancária indicada pela GRMT. A segunda parcela, em valor correspondente a 30% do valor da outorga, deverá ser quitada até o 30º dia seguinte a contar da expedição da ordem de serviço, destinando 95% da parcela Sinfra e os 5% restante à GER. E a terceira também no montante de 30% do valor total, até 60 dias após a expedição da ordem de serviço, destinando 95% da parcela Sinfra e 5% restantes à AGER. B. Em que pese já existir cláusulas penalizadoras por descumprimento de obrigações, recomenda que seja incluído no edital ou contrato cláusulas com previsão expressa de penalidade em caso de abandono dos MITs e lotes antes do advento do término contratual. O poder concedente deverá providenciar novos cálculos quanto aos custos operacionais antes da realização do novo chamamento emergencial, em razão dos vários fatores, tais como aumentos no preço de combustível ocorrido no período, a necessidade das providências sanitárias adotadas pelas empresas em razão da pandemia do Covid-19, a redução no número de passageiros, dentre outros. Além disso, que adote as providências imediatas para homologação e adjudicação dos contratos com as empresas vencedoras no processo principal, que não tiveram um andamento suspenso por decisão do Tribunal de Justiça. É como voto, Cuiabá, dia 22 de fevereiro de 2021, José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria. Como sugestão, sugiro a leitura do extrato da votação da diretoria, para que possamos nos manifestar pela concordância do texto e quanto ao voto, simultaneamente. Por uma questão de ordem, vamos fazer a votação. Então, o doutor José já fez o voto através da Mariana, mas como ela a leitura foi dela, gostaria só que manifestasse pela concordância do doutor José. E, na sequência, escolhemos votos do restante. De acordo, presidente. Obrigado, Mariana, pela leitura. Obrigado. Vamos pela ordem alfabética do doutor Noril. Boa tarde, senhores. Presidente, eu acompanho o voto do ilustre relator. Perfeito. Doutor Paulo. Bom, presidente, esse processo, na verdade, ele foi encaminhado à diretoria reguladora para colher algumas informações
em relação à operação das empresas emergenciais, e foi feita a instrução dele justamente para que se houvesse um status da operação, né, desses contratos. Naturalmente, aí, o Dr. José Rodrigues relatou com muita propriedade uma série de eventos que foram informados tanto pela Coordenadoria Reguladora de Transporte Rodoviário, quanto de ouvidoria, com relação às dificuldades que a agência vem encontrando em relação à regulação desses contratos. E, naturalmente, expôs também algumas sugestões e, portanto, eu voto de acordo com o voto vista do nobre colega. Obrigado, diretor Paulo. Essa presidência também vota de acordo com o voto do nosso diretor ouvidor, voto vistas, e com isso a gente encerra a votação e passa a leitura do extrato para verificar a concordância de todos quanto ao texto em tela e que será lido agora pela nossa chefe de gabinete. Item 2, processo de número 15632 de 2021, Sinfra. Assunto: transporte rodoviário, contratação emergencial. Pauta solicitada pelo diretor regulador ouvidor. A diretoria executiva, por unanimidade, acompanha o voto vista do diretor regulador de ouvidoria, que vota por recomendar ao poder concedente para que realize novo chamamento emergencial do STCRIP-MT, devendo ser inserido tanto no edital quanto no contrato previsão de outorga, bem como que haja destinação de um percentual da mesma à AGER, conforme aditivo do TAC, a título de sugestão seja acrescentada a seguinte dação ao edital e à minuta do contrato. Os pagamentos referentes ao valor da outorga fixa deverão ser feitos em 3 parcelas, reajustadas pelo IPCA. A primeira delas a ser paga no ato da assinatura do contrato, correspondente ao montante de 40% do valor total, sendo 95% da parcela deverá ser mediante depósito em conta bancária específica indicada pela Sinfra-MT e os outros 5% restantes em conta bancária indicada pela GRMT. A segunda parcela, em valor correspondente a 30% do valor da outorga, devendo ser quitada ao 30º dia seguinte a contar da expedição da ordem de serviço, destinando 95% da parcela à Sinfra-MT e os 5% restantes à GRMT. E a terceira parcela, também no montante de 30% do valor total, até 60 dias após a expedição da ordem de serviço, destinando 95% da parcela Sinfra-MT e 5% restantes à GRMT. Em que pese já existir cláusulas penalizadoras por descumprimento de obrigações, recomenda que seja incluído no edital e contrato cláusulas com previsão expressa de penalidade em caso de abandono dos MITs e lotes antes do advento do término contratual. O poder concedente deverá providenciar novos cálculos quanto aos custos operacionais antes da realização do novo chamamento emergencial, em razão dos vários fatores, tais como os aumentos no preço de combustível ocorrido no período, a necessidade das providências sanitárias adotadas pelas empresas em razão da pandemia do Covid-19, a redução no número de passageiros, dentre outros. Adote o poder concedente as providências imediatas para homologação e adjudicação dos contratos com as empresas vencedoras no processo principal que não tiveram mandamento suspenso por decisão no Tribunal de Justiça. Aqui eu só vou separar em parágrafos para melhor entendimento da decisão, conforme foi feito no item 1. Abrindo então a palavra, primeiramente ao Dr. José, ver se está de acordo com o texto em tela, e na sequência colhemos a opinião dos demais diretores quanto à concordância. Sim, presidente, estou de acordo com o texto. Você falou.
Só para ajudar a facilitar na decisão, eu separei ela nos itens A, B e C. Aqui eu realizo um novo chamamento emergencial. O item B das cláusulas penalizadoras. O item C da decisão providencia os novos cálculos. E o item D adote as providências imediatas para homologação. Não foi alterado o texto, né? Só foi colocado os itens para facilitar a compreensão da decisão da diretoria colegiada. Doutor José, sua manifestação quanto concordância com o texto em tela. Senhor presidente, senhores diretores, estou de acordo com o texto. Obrigado. Doutor Noril, sua concordância com o texto em tela. De acordo, presidente, com o texto em tela. Obrigado. Doutor Paulo, sua concordância com o texto em tela. De acordo, presidente. Diretor Paulo, sua concordância com o texto em tela, por gentileza. De acordo, presidente. Ok, obrigado. A presidente também está de acordo com o texto em tela e com isso nós encerramos a nossa reunião. Agradecemos a presença de todos e pedimos para os diretores, vamos verificar com o doutor José se ele vai poder ficar, mas conforme combinamos ontem, fazer uma segunda leitura sobre a planilha e a estratégia de envio do Mais MT para o governo do Estado. Então, só pediria que ficasse, aí o Paulo da MGR entra e já projeta a planilha. Diretores, vou encerrar a gravação. Obrigado. E, doutor José, se gostaria de sua manifestação, se pode ficar, caso contrário, se quer que chamemos a Clarice. Presidente, eu solicito que chame a Clarice, eu vou permanecer também. Quando eu tiver condições de saúde, eu permaneço na reunião. Se eu precisar sair, eu me manifesto.